Olá, nós estamos dando início a mais uma transmissão do canal Emancipação do Trabalho. Na verdade, se trata de uma transmissão especial, uma transmissão que se vai tentar fazer um registro histórico da questão do Donbass, que é uma questão ucraniana, uma região da Ucrânia que reúne duas províncias chamadas províncias rebeldes no Ocidente, que são as províncias de Lugansk e Donetsk. Nós temos conosco para tratar dessa questão o camarada Raimundo, que vai dar uma visão histórica, panorâmica, belíssima, sobre as origens da própria Ucrânia, né, e as características e as tendências dessa região do Donbass, cujo conflito se reaqueceu em 2014, quando houve um golpe de Estado arquitetado pela CIA, né, na Ucrânia, em que derrubou o governo de Kiev, que resistia a entrar na União Europeia, que resistia a entrar na OTAN. O golpe foi um golpe com características de revolução colorida, porque se reuniram na Praça Maidan, e nessa praça eles diziam que queriam a liberdade contra a Rússia, mas os que encabeçaram o golpe de Estado e os setores que se manifestaram mais duramente, se confrontando com o governo de até então, foram claramente fascistas. Então, essa questão que aconteceu, que derrubou o governo do Viktor Yanukovych em 2014, desatou um conflito, perdura agora, e que abriu espaço para que essa região de Donbass se tornasse autônoma em relação ao governo central de Kiev na Ucrânia. O governo de Kiev da Ucrânia é um governo que nasce com características fascistas e emprega o filho do atual presidente dos Estados Unidos controlando a principal companhia de gás, né, o filho do Biden, né, a partir de 2014, 2015, né, que gerou um grande escândalo, inclusive de corrupção, denunciado amplamente na imprensa mundial. Este governo é controlado pelos Estados Unidos e é que aumenta as tensões agora, aumentando tropas tanto na fronteira da Ucrânia, quanto a Rússia, como uma medida defensiva, coloca tropas nas suas fronteiras e na defesa tanto da base naval da Crimeia, quanto na defesa da região de Donbass, de maioria pró-russa. E esse panorama, o panorama histórico do início desse conflito todo, as características de determinações de toda essa região, o camarada Raimundo vai nos passar agora e vamos aproveitar. Pode começar, Raimundo. Bom, pessoal, aqui nós temos a imagem inicial, que é justamente quando aconteceu o golpe do Euromaidan, né, quando o presidente pró-russo foi derrubado em Kiev. Então, as regiões onde ele tinha apoio, aqui em Donetsk, né, elas se rebelaram, rebelião popular, e tomaram o poder dessas regiões, né? O exército ucraniano foi reprimir, eles tinham armas leves, né? Fazer barricadas, algumas armas leves, tudo. E o exército ucraniano foi reprimindo, né? Tomou rapidamente a região de Kharkiv, mas as regiões de Donetsk e Lugansk resistiram. Então ele vai dar uma origem histórica dessas regiões para que vocês até reflitam a questão da justiça da causa da independência dessas regiões, né? Então vamos pegar aqui uma visão histórica e geográfica, né, da questão. Então aqui é o seguinte, a primeira coisa que é preciso ter em mente é que essa palavra Donbass significa a bacia hidrográfica do rio Donetsk, né? Vou pegar aqui, ó, esse rio Donetsk, ó, aqui, ó, é um rio que vai nascer na Rússia, no sul da Rússia, região de Kursk, vai passar aqui pelo leste da Ucrânia e vai desaguar aqui no rio Don, que é um rio russo. Então, por aí você percebe, né, a estreita ligação histórica que existe entre a Rússia e mais fortemente com o leste da Ucrânia.
Porque esse rio navegável faz com que as relações comerciais, culturais entre os povos, aí vão ter o povo cossaco, né? Toda uma tradição cultural cossaco Sofidon, do Rio Dom, né? Vai ser muito forte, né? A gente poderia até fazer. Aqui é panorâmico, então vamos correndo, mas é isso. Vamos aqui. Vou voltar a sair do ficheiro. Bom, então você viu a questão geográfica. A questão histórica é o seguinte: a Ucrânia tem suas origens remotas no Rus de Kiev, né? A cidade política Rus de Kiev, ela foi fundada, né, a partir de migrações vikings, né, que foram dominando regiões do lado norte da Europa, foram em direção ao sul, né, pegando esses rios navegáveis, no caso aqui, ó, vamos pegar, no caso o rio Kiev, eles foram descendo aqui pelos rios, tá? E fundaram uma cidade aqui em Kiev, né? E essa cidade vai começar a ter conflitos e relações comerciais com Constantinopla, que vai estar mais ao sul, não dá para ver nesse mapa. E para fortalecer uma aliança com Constantinopla, foi necessário com que o príncipe lá, o príncipe Vladimir, em 988, 87, se convertesse ao cristianismo ortodoxo para contrair casamento com a princesa de Constantinopla, que era o Império Bizantino. Então, Kiev queria essa aliança. E daí toda essa região vai se converter ao cristianismo ortodoxo. Isso vai ser importante culturalmente. Isso aconteceu em 987, há mais de 1000 anos atrás, mas vai ter uma importância cultural importante para vocês compreenderem a história atual também. Tá? Bom, o que aconteceu? Em 1240, houve uma invasão mongol do Ocidente e Kiev foi tomado pelos mongóis, tomaram toda essa região. Aqui vai estar Moscou, ó. Toda essa região aqui era área de influência do Principado de Kiev. Ó. Moscou aqui, ó, era um subúrbio, era uma cidade bem secundária. Mas tinha uma ligação cultural, era o mesmo povo, né? Então chamava Rus de Moscou, né? Principado de Moscou. O que aconteceu? Foi em Moscou onde se iniciou a reação contra os mongóis. Tá? Moscou foi o primeiro povo eslavo aí a vencer os mongóis, começaram em direção ao sul, né, a tomar toda essa região aqui, ó. Foram tomando toda essa região. Nessa região aqui, tá vendo a Lituânia, tá, a Polônia, com a decadência dos mongóis, né, dos tártaros mongóis, foi dominada pelos poloneses e pelos lituanos. Então essa região todinha aqui passou a ser dominada pelos poloneses, né? E aconteceu uma rivalidade muito grande, por quê? Porque os poloneses eram católicos e essa região aqui eram cossacos que eram cristãos ortodoxos. Então essa população se sentia discriminada. Vamos voltar aqui. Aí vai nascer uma entidade política chamada Emanato Cossaco. Em 1650, 1654, ocorre um levante cossaco que vai dar origem a essa entidade política, que é o Emanato Cossaco. Essa revolta contra a Polônia foi apoiada pelo Império Russo. Claro, né? Você teria que, para proteger a população ortodoxa daqui, essa região passou a ser um protetorado russo, né? Então essa região, toda essa região aqui vai começar a ter relações mais fortes com a Rússia. Detalhe aqui, ó, essa região de Donetsk já tinha relações mais estreitas com a Rússia antes. Já tinha uma ligação mais estreita com a Rússia e não estava sob a influência de Kiev, né? Então é outro departamento, né? Tem outra origem histórica. Essa região do oeste da Ucrânia vai ter outra entidade política, tá? Que tem uma influência étnica, mas essa região aqui vai ser historicamente dominada não pelo Império Russo, mas pelo Império Austríaco, né? São os Habsburgo, né? A dinastia dos Habsburgo que governava a partir da Áustria essa região.
vão ter várias... essa fronteira aqui vai andar para lá e para cá várias vezes, tá? Agora, eu tinha um artigo que colocava isso aí, mas no caso agora, importante vocês terem essa noção que aqui vai ter o centro da Ucrânia, aqui vai ter a Ucrânia, essa região de Donetsk, e essa região aqui é a região do oeste da Ucrânia, que vai ter uma diferença política muito forte depois, tá? Vamos voltar aqui para o corpo principal. Assim, o sul da Ucrânia, que eu queria destacar, essa região sul da Ucrânia todinha, inclusive a Crimeia, era dominada pelo Kanato da Crimeia, que é um Kanato, são governos foram estabelecidos pelos tártaros, né, pelos mongóis, ainda estavam dominados pelos mongóis. E essa região vai ser tomada, depois o Império Otomano vai entrar também aí, vai ser tomada com muitas guerras promovidas pelo Império Russo. Então vai ter uma presença militar russa aqui, o exército russo vai se estabelecer, os soldados russos vão se estabelecer aqui é a região de Odessa, tá? Então toda essa região aqui vai ter uma afinidade cultural muito mal com a Rússia depois. Isso aí eu estou mostrando aqui um processo histórico que aqui começou em 1654, né? Mas vai demorar séculos, né? Vamos aqui, voltar aqui para o principal. Então vamos agora pular esses anos aqui para o Tratado de Brest-Litovsk. O que foi o Tratado de Brest-Litovsk? Ao final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, com a Revolução de Outubro, a Rússia negociou uma paz com a Alemanha, né? Devido à derrota militar, a Rússia perdeu bastante território, o Império Russo perdeu bastante território, mas os bolcheviques consideraram que para a classe operária a paz era mais importante. Você nota que a Ucrânia que vai nascer, essa região, a Ucrânia dominada pela Alemanha, né? Que essa região dominada pela Alemanha, o leste da Ucrânia, a região Donetsk, e a Crimeia já eram soviéticas pelo Tratado de Brest-Litovsk. Então, quando as tropas alemãs, com a derrota da Alemanha na guerra, nessa região vai se estabelecer o quê? Uma Ucrânia independente, a partir de Kiev, a Rada de Kiev, né? E vai ter o processo da Guerra Civil Russa, que a União Soviética se expandiu a partir da região de Donbás do sul da Rússia, né? Que aconteceu um processo chamado expansão do poder soviético na Ucrânia. Aqui eu vou abrir um artigo da Wikipédia em russo, vamos traduzir aqui, né? Aqui teria que pesquisar mais, tudo, mas aqui é uma visão panorâmica. Vamos aqui. Mas aqui ele vai dizer a partir de Kharkiv, entendeu? Das cidades onde começou a expansão, tá? Vai contar toda a história dessa expansão. Aqui ele coloca alguns dados interessantes. Deixa eu ver. Que a classe trabalhadora nas cidades já havia uma população russa e judaica muito grande. E nas cidades, os operários, né, os ucranianos, eram 25% e tinham uma boa relação com os russos. Então, isso é um dado que existe, aconteceu essa expansão aí, que essa região de Kharkiv, essa região do Donetsk vai ser altamente industrializada. Tá? Isso é outro dado que a gente vai pegar depois. Bom, vamos pular agora, né, mais 70 anos, e vamos ver como é que se desenvolveu a divisão do poder político nas eleições após a independência, após a dissolução da União Soviética. Que a primeira eleição, de 91, foi vencida pelo Khrushchev, né, que foi um cara que vai restabelecer o capitalismo na Ucrânia de forma bastante desastrosa, né, com a perda de qualidade de vida dramática da população. Mas você vai ver que aqui no oeste da Ucrânia, região historicamente diferenciada, que aliás já pertenceu à Polônia, tudo, já vai ter uma distância política muito forte, que vai ser o setor mais pró-ocidental depois, tá? Essa eleição de 91, vamos avançando. Agora a eleição de 94. A eleição de 94 já foi bastante disputada, entendeu? Inclusive, aqui, né, o candidato pró-russo venceu, e os caras mais pró-ocidentais aqui, ó, tiveram uma grande votação. Você vai ver que a diferença, né, política
Essa parte aqui, 93% votaram no candidato para o Ocidente. Nessa parte aqui, essa parte separatista, 79%. Aqui, 89% votaram no candidato pró-russo. Então, você vai ver aqui a divisão política da Ucrânia é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Você vai vendo aqui essa eleição de 94. Essa eleição de 99 foi interessante porque teve o candidato do Partido Comunista, teve excelente votação. Teve uma boa votação. E aqui, né, justamente, você vê que o oeste da Ucrânia vai ter um anticomunismo bem mais forte, entendeu? Mas ele teve boa votação, assim, em algumas regiões, na Crimeia, principalmente, né? Isso aqui que eu quero destacar, essa votação 94. A votação de 2004, que o Vitor e o Schenko, eles, aí sim, a chamada Revolução Laranja, né? Onde o candidato pró-ocidental venceu, né? Venceu, e o Vitor e o candidato pró-russo foi forte aqui na região rebelada, tá vendo? Que região rebelada é essa? Foi mais forte aqui, né? Então, essa região sempre votou nos candidatos pró-russos. Esse governo pró-ocidental foi um desastre economicamente. E em 2010, os pró-russos voltaram a vencer, né? De novo, a mesma visão política. Você vai ver que tem regiões que todos votam, no caso era Timoshenko, né? E a região aqui, em Lugansk, de Donetsk, votaram no Yanukovych. Então, quando houve o golpe do Euromaidan, né, que o Érico comentou no início, essa população aqui desse lado não aceitou. Peraí, vocês vão roubar o nosso país? Mesma coisa na Crimeia. Não aceitaram a derrubada do governo pró-russo. Até porque na Ucrânia o poder político é muito centralizado. Então o presidente leva tudo. O presidente nomeia todos os prefeitos. Então esse país extremamente dividido politicamente ia gerar uma guerra civil, né? Essa derrubada do governo, como se deu no Euromaidan, como o Érico esclareceu, foi um golpe. Mas poderia até um dia falar mais sobre o Euromaidan. Então aqui começaram aqueles protestos pró-russos que a gente mostrou aqui no início. Meu Deus, no início a gente mostrou. Bom, aqui a bandeira da República, deixa eu ver se está aqui. Não, não está. Tudo bem. No início a gente mostrou aquela imagem, os protestos pró-russos começaram nessa região. E o que acontece? A Rússia ela tem a obrigação moral de defender essa região. Aliás, a rebelião atingiu toda essa região. Agora o exército ucraniano foi reprimindo e derrotando a rebelião popular. Nessa região de Donetsk eles tinham armas leves. O exército ucraniano veio com tanques. Claro que eles não poderiam resistir. E aí a Rússia apoiou decisivamente o povo, a rebelião, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Não estou achando. Tinha outra imagem aqui, mas a gente foi apagando as coisas, perdeu. Então, uma grande paralela a se fazer é com a situação que aconteceu quando a OTAN conseguiu tirar Kosovo da Sérvia. Naquela época, a OTAN não admitiu que o exército sérvio reprimisse os kosovares e, por isso, bombardearam toda a Sérvia. Destruíram fábricas, destruíram pontes, destruíram a infraestrutura do país toda e obrigaram o exército sérvio a se render. Aqui a intervenção russa, o apoio russo aos rebeldes, né, uma rebelião popular, foi bem cirúrgico, né? Foi bem cirúrgico, apenas militarmente. Houve mortos, sim, mas os mortos vieram o quê? Porque o exército ucraniano veio com tudo. Agora, uma curiosidade, né? Esse aqui é a camisa de futebol do Shakhtar Donetsk, né? Que é um time de futebol que essas regiões separatistas torcem. E o grande rival dele é o Dinamo de Kiev. As cores do time, preto e laranja. E essa aqui é a fita de São Jorge, né? A fita de São Jorge
Essa fita São Jorge é uma fita usada pelo exército russo desde a época do Império Russo, na época soviética e nessa época nova. Então, aqui a fita São Jorge, que ela é preta e laranja. Então, você vai ver a identidade que existe nessa região com a Rússia, né? Historicamente com a Rússia. Que esse preto e laranja, inclusive, você vai ver nos protestos lá, pró-russos tinham bandeiras pretas e laranjas. Então, isso é apenas uma curiosidade a mais. Então, Érico, essa exposição que eu queria fazer, para as pessoas terem uma visão histórica do problema e tentar desfazer uma série de mentiras que são feitas sobre esse conflito, né? Porque a Rússia não tem nenhum interesse em invadir a Ucrânia. Pelo contrário, a Rússia quer retomar sua influência na Ucrânia porque quer que a vontade dessas regiões pró-russas seja respeitada, que a cultura russa seja respeitada no país, coisa que a Ucrânia está fazendo duas coisas. É uma ucranização forçada, está proibir os meios de comunicação em russo, né? Também um governo totalmente anticomunista, quer dizer, reprime os movimentos sindicais, tudo. Então, o governo bem reacionário, o governo de Kiev atualmente, né? Isso aí é a mensagem que eu queria dar. Basicamente, é essa visão histórica para que as pessoas conheçam a questão do ponto de vista histórico, as raízes históricas do problema. Então é isso, Érico. Passa a palavra para você aí. Tá, ok. Muito obrigado, Raimundo. Nós aqui te agradecemos por ter aceitado o convite. O canal Emancipação do Trabalho está aberto para que o camarada possa vir outras vezes. É muito enriquecedora a exposição do companheiro fez hoje sobre Donbass. Deixou várias pontas aí e várias deixas para... Desculpa aí, Érico. Alô? Aqui, Érico, só uma imagem que tem aqui da Wikipédia da rebelião que fundou essa república, não. Você consegue ouvir aí, ó? Não, acho que não está aberto o som, não está ligado o som, ou não está compartilhado. O som está só do microfone, mas apenas a imagem. Então pode continuar falando. Pode continuar a imagem também. Você fala aí. Então, nosso canal está aberto para o camarada vir outras vezes, foi muito rica, esse debate vai vir à baila várias outras vezes, porque a região está conflagrada, o centro das tensões mundiais entre o imperialismo e o bloco eurásico composto pela Rússia e a China e outros países como a Venezuela, Cuba, o Irã, a Coreia do Norte. O centro hoje é a Ucrânia, e esse debate ele assenta as bases para o entendimento da situação, entendimento histórico da situação. Nós só temos a agradecer ao camarada Raimundo e o canal está aberto para ele retornar outras vezes. Agradecemos as pessoas que estão nos assistindo e continue conosco, a saída pela esquerda. Tá.